Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Wozniaka, eu sou professora tutora aqui no Instituto de Desenho Instrucional e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os estímulos cerebrais e a ligação, deles com a aprendizagem e também para trazer algumas dicas de como nós, profissionais de e-learning, podemos melhorar os nossos materiais para que a aprendizagem se torne mais fácil para os nossos alunos. Primeiramente, vamos falar do nosso cérebro, de como ele é lindo, porém complexo. E por que o nosso cérebro ele é tão complexo? Porque no nosso cérebro, cada emoção, cada pensamento, cada memória envolve inúmeras reações químicas e sem contar também nos inúmeros caminhos neuronais que são percorridos. E para que nós, estejamos preparados para aprender novas informações, a nossa mente também precisa estar preparada para essa tarefa. Então, é por isso que nós, enquanto profissionais de e-learning, precisamos estar preparados com essas dicas que eu vou dar para vocês e com todo esse conhecimento para que a gente possa preparar um excelente material, um excelente projeto instrucional. Vamos lá? Então, vamos começar. O nosso cérebro, ele requer excelentes condições de aprendizagem. Por quê? Porque o nosso cérebro não é uma máquina. As máquinas não precisam lidar com preocupações, as máquinas não precisam lidar com medos e as máquinas também não precisam lidar com barreiras emocionais. Já o nosso cérebro precisa. E é por isso que o nosso cérebro ele precisa estar preparado, ele precisa ser capaz de reagir a estímulos, ele precisa ser capaz de criar novos caminhos neuronais para que a aprendizagem possa ser consolidada. Por isso, nós, enquanto profissionais, precisamos preparar materiais que tenham um esquema de cores calmas, um material que tenha uma música de fundo bem tranquila, um material com gráficos, um material com imagens, para que tudo possa auxiliar o nosso aluno numa aprendizagem mais tranquila, numa aprendizagem mais fácil. Outro ponto é que diferentes funções cognitivas acontecem em diferentes regiões do cérebro. Isso não é uma novidade para ninguém, que cada parte do nosso cérebro ele desempenha uma função diferente. E, neste contexto, quanto maior for essa tarefa, mais neurônios e mais caminhos mentais serão utilizados. É por isso que quanto maior for essa tarefa, mais nós vamos exigir do nosso cérebro. É por isso que nós precisamos incorporar nos nossos materiais, nas nossas aulas, o relembrando. Por quê? Porque quando a gente relembra um conteúdo, relembra um conceito com o nosso aluno, faz com que melhore a retenção do conhecimento e faz também com que outras áreas do cérebro sejam associadas àquele conteúdo, tornando assim essa aprendizagem mais fácil para o aluno. Outro ponto, bastante importante é que a repetição espaçada torna a aprendizagem mais memorável. Como assim o nosso cérebro só armazena o que é relevante ou importante? Sim, o nosso cérebro tende a guardar na gavetinha, o que ele julga importante. E como o cérebro classifica o que é relevante, o que é importante? O nosso cérebro, ele aceita que é importante e que é relevante tudo aquilo que aparece repetidas vezes num determinado tempo. Ou seja, se um conteúdo é muito significativo, a gente precisa que o nosso aluno saiba sobre aquilo, é necessário que a gente coloque, que a gente apresente no nosso material esse mesmo conceito, esse mesmo conteúdo de diferentes maneiras. Como assim? No primeiro momento, você apresenta o seu conteúdo num vídeo. No segundo momento, numa história em quadrinho, mas o mesmo conteúdo. Num terceiro momento, num texto para que o aluno leia. E para finalizar, uma atividade, para que a gente realmente tenha certeza que o aluno compreendeu aquele conteúdo. Porém, utilizando de diferentes maneiras para explicar, para mostrar o mesmo conteúdo. Outro ponto muito importante é que as recompensas aumentam o engajamento e a retenção.
Bom, também não é novidade para ninguém que os seres humanos adoram recompensas, né? Então, assim, quando uma tarefa envolve recompensa, os níveis de dopamina do nosso cérebro, elas aumentam. E o que essa dopamina é? Ela é um neurotransmissor que ela atua em diferentes regiões do cérebro. Só que quando ela é acionada, influencia nas nossas emoções, influencia no aprendizado, influencia no humor, influencia na atenção. Então é por isso que quando a gente, né, quando o nosso cérebro sabe que a gente vai ser recompensado por aquilo, aquilo acaba estimulando cada vez mais a gente, certo? E é por isso que é muito importante a gente utilizar, né, estratégias de gamificação de acordo com o conteúdo e também inserir tabelas, né, de classificação e sistema de pontos. Por quê? Porque para o ser humano, não importa se a recompensa vai ser gigantesca, o que importa é que vai ter uma recompensa, mesmo que seja em caráter classificatório, sem um prêmio em questão. Por quê? Porque isso vai fazer que a gente se motive cada vez mais a aprender aquele conteúdo. Outro ponto, o reforço positivo facilita um e-learning significativo. Então, quando a gente recebe um reforço positivo, né, um elogio, um parabéns, nosso cérebro, ele libera neurotransmissores que motivam e aumentam a nossa consciência. Então, quando nós somos reforçados positivamente por algo que a gente fez, nós temos a nos sentir mais motivados, a querermos mostrar mais, que nós sabemos mais, que nós aprendemos mais. Então, por isso que é muito importante dar feedbacks em tempo hábil. Ou seja, não esperar um período grande de tempo para dar um feedback, né? Aproveitar para que o aluno tenha acabado de fazer essa tarefa, essa atividade ou entregue um conteúdo e já dar o feedback positivo, né? Destacando as conquistas, elogiando os esforços do aluno. Para quê? Para que cada vez mais ele se sinta mais motivado em participar daquele aprendizado. Outro ponto muito importante é a questão que o estresse, ele é um bloqueador do conhecimento. O estresse, ele dificulta a aprendizagem. Assim como quando nós estamos tristes, dificulta a aprendizagem. Quando nós estamos muito felizes, também dificulta a aprendizagem. Então, quando o nosso cérebro, né, quando ele detecta uma ameaça, a amígdala, né, que é uma região do cérebro que corresponde ao estresse, ao medo e à preocupação, vamos dizer que ela se arma, tá? E o que acontece? Ela bloqueia a informação. E quando ela bloqueia essa informação, a amígdala, ela faz com que o cérebro pare de querer aprender e comece a lidar com a ameaça, né? Querendo, assim, se preservar. Então, ele para de se preocupar com o conhecimento e começa a se preocupar somente em se defender. Então, é por isso que nós, enquanto profissionais, nós precisamos criar um ambiente livre desse estresse, separar os conteúdos em pequenos módulos para que não crie uma sobrecarga cognitiva. Então, quando os módulos são menores, o aluno ele se sente mais à vontade, né, para esse conhecimento. Então, tentar ao máximo criar esses ambientes sem estresse, mais tranquilos, para que o aluno realmente consiga aprender da melhor maneira possível, né, o conteúdo. E para finalizar, eu trago aqui que as experiências de e-learning agradável melhoram a compreensão do conteúdo. Então, assim, nós sabemos que os processos de aprendizagem, quanto mais agradável, tornam a experiência mais memorável. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele faz associações dessas informações com emoções favoráveis. Então, se nós estamos num ambiente tranquilo, com um professor calmo e com um conteúdo que nós estamos conseguindo assimilar, isso faz com que o nosso cérebro, né, ele faça associações de que aquilo é bom para mim, né, de que aquilo está me fazendo bem, que aquilo é importante para mim, é importante que eu aprenda com isso. Então, desta maneira, é importante que
nós saibamos quem é o nosso público-alvo, com quem nós estamos trabalhando. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conhece o nosso público-alvo, a gente sabe o que motiva esse público-alvo. Então, a gente consegue preparar um conteúdo que interesse a todos. A gente consegue preparar uma aula que faça com que todos participem. Então, dessa maneira, vai tornar essa experiência de aprendizagem cada vez mais agradável e melhora a compreensão dos nossos alunos e também torna que nós, enquanto profissionais, saibamos fazer melhor o nosso trabalho. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham aproveitado muito o conhecimento que eu trouxe para vocês aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Se precisarem, entrem em contato, tá bom? Nos vemos numa próxima vez, com certeza. E muito obrigada!